Olá, meus amigos, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Estou passando por aqui para partilhar mais uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas no dia de hoje. Então, nesta manhã, nós estaremos lendo um verso aqui da palavra de Deus. E lembrando a todos vocês que você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Dá uma passada lá no YouTube ou aqui mesmo, depende aonde esse vídeo será exibido, e você com certeza se inscreva, e você está se preparando para esse dia, porque é anunciando a palavra de Deus, fazendo cumprir na sua vida aquilo que o Senhor falou: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será, amado, condenado. Está escrito em São João, capítulo 3, verso 18. A parte B diz que o homem já está condenado. Misericórdia. Mas vamos partir então para saber o que nós devemos fazer e o que os homens passaram nesse dia mau. O que eles fizeram antes, sem saber que iria enfrentar o dia mau. E hoje nós estamos sabendo. O apóstolo Paulo deixou escrito para nós dessa maneira, diz assim, a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Veja bem que você tem que fazer isso, senão você vai perecer. E havendo feito tudo, ficai firme. Deus abençoe a vocês que estão linkados nessa plataforma e ouvindo essa palavra. Amado, você sabe que quando os escribas, os profetas, os sacerdotes, eles paravam, se reuniam para ler as escrituras, falar da lei, da Torá, dizem que o povo, eles ficavam praticamente o dia inteiro ouvindo o que viria da parte de Deus. O povo tinha sede. Hoje é difícil, né? Hoje são tantas atividades para a gente fazer que nós não temos tempo nem mesmo de ler um texto da palavra de Deus. Mas é difícil porque às vezes a gente se envolve com outras coisas, algo que não nos interessa, e nós deixamos de longe as coisas espirituais, que são isso que nós temos que estar firmado para suportar, para aprender, para passar a dificuldade. Amados irmãos, e você amigo da boa palavra de Deus, nós iremos falar um pouquinho sobre isto, e se a gente fosse falar, mostrar para vocês todos as pessoas que passaram por essas dificuldades, o que eles fizeram, qual o exercício que eles praticaram antes. Então, com certeza, nós hoje, a partir de hoje, nós começaríamos também esse mesmo exercício, que é a prática, que é a obediência, a sinceridade, a consagração ao Rei da Glória. Porque, amado, quando nós estamos disponíveis a tudo isso, com certeza a unção celeste vem sobre a nossa vida e não existe dificuldade nenhuma para nós. Mas o dia mau, ele chega, amado. Você pode ver que você já passou por várias vezes pelo dia mau e ele não vai parar de vir. Enquanto nós estivermos nesse corpo corrupto, onde nós só temos o tempo de correr atrás das coisas, deixando aquilo que é necessário para trás, que pelo menos meditarmos um pouco na palavra de Deus, pelo menos tirarmos um lugar para meditar na grandeza, naquilo que os homens fizeram lá atrás. A gente hoje não faz isso. Enquanto estamos aí com o tempo correndo, estamos vendo outras coisas, né? E deixando as armas espirituais que temos que nos revestirmos
para estarmos firmes contra as astutas ciladas do cão. Amado, o apóstolo Pedro falou que Satanás ele anda rugindo, ele anda procurando alguém para tragar, para acabar com a sua vida. E o que ele faz diariamente sempre é tentar lançar tropeço nos nossos caminhos. Assim como Balaão e outras pessoas eles fizeram no caminho de Israel. Mas veja o que aconteceu quando a gente parar um pouquinho para analisar, pensar no que aconteceu num homem chamado Davi. Ele teve que enfrentar o Golias. Esse foi um dos dias maus para Davi. Dia terrível. Mas Davi estava preparado, amado. A Bíblia diz que quando ele chegou diante do rei Saul e falou: Senhor, não desfaleça, porque eu irei e lutarei contra esse incircunciso. Ô irmão, que palavra desafiadora é essa? Mas nós sabemos, irmão, que sobre Davi, um jovem, um garoto que ele era rejeitado. Portanto, você sabe que quando Jessé fez a reunião, quando Samuel foi ungir um rei em Israel, Davi não estava na mesa, na reunião. Mas não importa, amado, se o homem não faz conta de você, mas saiba que Deus, antes mesmo de você nascer, ele já tinha colocado o seu nome escrito. Esse não será, esse é vencedor. Então, se o Eterno ele escreveu o seu nome, com certeza você vai aparecer, amado, na galerias dos vencedores, que está os Hebreus no capítulo 11. Você encontrará essas escrituras a partir do verso 30, por ali você vai ver, o teu nome vai aparecer ali. Corra lá e dê uma olhada se você não achará o seu nome. Então, o rei Saul falou: mas Davi, tu não consegue porque tu ainda é uma criancinha, Davi. Ô irmão, quando você se coloca na disposição do Eterno, não existe tamanho. Não existe cor nem raça. A existência é que você é um vencedor. E Davi falou: não, é porque um certo dia, quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio um leão e eu o matei e livrava as ovelhas. Depois apareceu um urso e eu também acabei com ele. Amado, o que eu quero dizer é que quando Paulo ele diz que nós temos que tomar a armadura de Deus para resistir, para suportar, é um aprendizado que ele está falando para a gente. É você ir para uma faculdade onde o professor não é Gamaliel, mas você irá para uma faculdade onde o professor é aquele que falou para Pedro: Pedro, quem te revelou não foi a carne e o sangue, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Esta faculdade, amado, esta faculdade que Paulo ele fala aos Gálatas, ali no capítulo 1, no versículo 10 a seguir, que ele não aprendeu de homem nenhum. Ele não consultou a carne nem o sangue, querido, mas aprendeu direto do Eterno, do Senhor Jesus Cristo. E Davi, com certeza, amado, ele não tinha aprendido de uma outra criatura, de uma outra divindade, a não ser aquele que ele mesmo escreveu: o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23. Amado, Davi era um homem que ele se preparava a cada dia. E você tem se preparado? Será que você tem deixado os teus pensamentos contrários?
Será que você tem deixado aquilo que a tua carne pede para investir no aprendizado espiritual para enfrentar o grande dia que você não sabe e nós não sabemos o dia que virá pela nossa frente? Veja o que passou o nosso irmão Jó. Foi dias humilhantes, foram dias de cinza, de caco de telha. E depois ainda ele escuta palavras que jamais esperaria. E nesta manhã o Senhor nos deixa essa palavra para que a gente venha se preparar. Você não sabe o dia, a hora que irá acontecer. Existem muitas coisas que nós atribuímos a esse dia mau, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Às vezes, pouquíssima coisa você se envolve e acontece o dia mau na tua vida. Saiba você que a situação que Davi encarou, isso daí são coisas totalmente diferenciadas. Porque a enfrentar um Golias, eu não sei qual é o seu Golias, que você pode enfrentar amanhã, mas, amado, deixa eu dizer uma coisa, toma posse da palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo ele deixou escrito, que nós temos que tirar força da fraqueza. Ô irmão, você leitor da palavra, é você que gosta de louvar a Deus. Hã? Como é que nós tiramos força da fraqueza? Me diga. Se você não tem mais força, você vai tirar força da onde? De onde você vai tirar força? Me ensina aí, irmão, irmã, adorador. Me ensina como tirar força da fraqueza. Esta manhã o Espírito Eterno nos ensina. Veja que os nossos profetas, os patriarcas, eles passaram por esse dia terrível e tenebrosos. Veja qual dia, cito eu, que Daniel teve que enfrentar as covas dos leões. Qual dia que os 3 amigos de Daniel enfrentou a fornalha de forno ardente. Qual dia que o apóstolo Paulo e Silas tiveram que enfrentar as grades sem retroceder, amado. Qual dia que o apóstolo Pedro também enfrentou aqueles aguilhões. Ali ele ficou a noite rodeado de homens fortemente armados. Este homem tinha treinado, amado. Este homem tinha um aprendizado do céu para dizer assim, não, eu vou descansar. Ô irmão, é loucura. Mas o Senhor falou que aprove, ó Deus, Paulo falando, e salvar os crentes pela loucura da pregação. E hoje o que você faz, talvez é loucura para este mundo. Quando você sai da sua casa e enfrenta o frio, a garoa, o trânsito, às vezes deixa muitas coisas para trás, mas o teu prazer no aprendizado espiritual na casa de Deus. Então, isto torna-se loucura para este mundo. E veja que Davi, ele desafiou todos o exército de Saul. Ele tomou a frente daquele incircunciso, porque quando ele
chegou diante dos seus irmãos e falou: não, meus irmãos, não desfaleçai, eu irei e lutarei contra esse incircunciso. Olá, meus irmãos, preste atenção no que aconteceu um dia comigo, eu indo para a casa do meu pai. Que Deus abençoe a todos para que a gente venha vigiar cada dia mais. Eu ia para a casa do pai porque eu estava com a minha Bíblia em um dispositivo. Eles falaram que eu era pastor, que eu tinha dinheiro e tinha que pagar o carro deles. Começaram a me ameaçar. E eu tranquilo, buscando ao Senhor a sabedoria e preparado porque o dia mau ele aparece. Eu falei para uns deles que na minha pessoa eles poderiam fazer o que eles quisessem, me xingar, me bater se quisesse, só que tomasse cuidado, amado. Tomasse cuidado e não falasse nada do Eterno. Não falasse nada dele. Eu falei para eles. E ali eu pude sentir a mão de Deus. A mão de Deus naquela hora. Porque, queridos, esse é o momento que você tem que testar o teu aprendizado espiritual. Esse é o momento. E ali aquele povo, eles recuaram. O mal se afastou porque eu fiz o exercício. Eu me revesti de toda a armadura dele para enfrentar a maldade nesses momentos terríveis. E você veja que aconteceu com Davi, que ele teve que colocar em prática aquilo que ele praticou. Jó também foi a mesma coisa. Paulo, Pedro. Veja, amado, que o importante, a última decisão na sua vida, você não pode retroceder. Eu apresento um homem igual Estevão. Esse foi um momento decisivo da sua carreira espiritual e do seu passaporte para o reino da glória. Quando ele foi apedrejado, ele morreu ali de joelho, debaixo das pedras, mas olhando, abrindo os olhos, olhando para a glória, e viu o céu aberto. E falou: Pai, perdoe eles. Ô irmão, o que é o perdão, irmão? Eu quero dizer para você, eu gosto de falar muito do perdão. O perdão, irmão, ele é um ministério excepcional na vida do cristão. Na vida daquele que pensa de tomar posse do reino eterno, irmão, ele tem que ter esse ministério em sua vida. O perdão, ele é maravilhoso. O perdão, ele cura. O mais profundo abismo, ele sana. Ele invade o ser humano, a alma, e traz um refrigério quando recebe o perdão. O perdão, amado, é tão importante que Jesus, naquela oração do Pai Nosso, ele fala muito claro: Senhor, perdoa-me os meus pecados, as minhas falhas, assim como eu também perdoo os meus devedores. Ô irmão, e muitas das vezes nós queremos receber o perdão do Pai e não querendo perdoar ninguém. Que nesta hora você aprenda um pouquinho sobre isto. Perdoe aqueles que com certeza te ofendem, te maltratam, te maldizem. E ora por eles, porque você fazendo isso,
Você está se revestindo da armadura celestial para enfrentar os Golias, para enfrentar as dificuldades. Pois Davi falou: ainda se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O amado, fique com esta palavra. E eu quero dizer para você que Davi falou no Salmo 27, que no dia da adversidade, ele falou: no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Oh, aleluia! Que maravilha, irmão, é estar guardado nos aposentos eternos, é estar escondidos de toda praga, de toda malignidade satânica e diabólica que virá sobre esta terra. Amado, que Deus te abençoe, te guarde, te cubra, te proteja, te dê força, e que você possa começar esse exercício para suportar o dia mau. Que Deus te abençoe. Estou ficando por aqui, mas com certeza voltarei para que a gente dê continuidade a esse assunto. É muito gostoso. É falar do Rei da Glória, daquele que venceu a morte e o inferno. Um abraço e fiquem todos na paz gloriosa do Senhor Jesus.